também fazer os exercícios, ok? Aqui, então, também já conectou. Então, vamos começar. A gente parou na página 31. A segunda influência, os exemplos. Só que, antes da gente começar, vamos fazer como todas as vezes. Eu já separei aqui algumas declarações. Deixa eu arrumar essa almofada aqui. Já separei algumas declarações, então a gente já vai fazendo. Oh, fofucha, desculpa, mexi aqui e assustou uma fofucha ali dormindo. Eu já separei aqui algumas declarações, e aí a gente sempre começa lendo, né, as declarações de prosperidade. Já assim, para vocês verem que são todas as declarações do livro, ok? Essa parte da leitura, para quem ainda, né, não me conhece aqui nas redes sociais, eu sou Agatha Harper, eu tenho vários cursos profissionalizantes e o que acontece? Dentro dos cursos profissionalizantes, eu trabalho com mente milionária, porque às vezes a pessoa ela tem uma programação que ela consegue ganhar só até um tanto de dinheiro, e os meus cursos, eles estão, no momento, nas propostas de ganho de 5.200 até 10 mil reais por mês, dando as aulas, seja de ginecologia neuroenergética, reiki ginecológico, ginástica do períneo consciente, pompoarismo, vaginoterapia com Yoni Eggs, são vários cursos. E aí, em qualquer um deles tem essa proposta desses ganhos. Só que, às vezes, a pessoa ela tem uma mentalidade programada, por exemplo, para ganhar até um salário mínimo, ou até 2 salários mínimos. E no curso tem essa parte de mente milionária para a gente poder desprogramar esse termostato do dinheiro, né? Como o autor aqui fala, e como outros vários autores também, né? Chamam isso de termostato do dinheiro. E aí, deixa eu baixar aqui um pouquinho, porque ficou muito em cima, né? Ai, melhorou. E aí, essa parte, né, do termostato do dinheiro, a gente trabalha na mentalidade, por isso que eu tenho nessa parte de mentalidade dentro dos cursos profissionalizantes. E o que acontece? A leitura gratuita, eu faço os exercícios que estão aqui no livro e leio também, né, sempre as declarações de dinheiro de prosperidade. E aí eu dou algumas dicas, pequenas dicas, e quem é minha aluna dos cursos profissionalizantes, a gente faz os exercícios energéticos que eu criei, que eu desenvolvi ao longo dos anos. Então, os exercícios do livro, com pequenas dicas, eu vou dando aqui ao longo das leituras, e os exercícios energéticos só para quem faz os cursos profissionalizantes. Porque tem muita gente que entra em contato no particular pedindo para a equipe, né, enviar os exercícios energéticos, os meus. Não, isso não é possível, é só para as alunas dos cursos profissionalizantes. Porque também tem aluna, né, tipo do curso de pompoarismo consciente, ou de vaginoterapia com Yoni Egg. Aí elas querem também esses exercícios. Não, são só para as pessoas que dão aula, para a gente poder desprogramar essa mentalidade, e aí a pessoa poder subir o seu termostato do dinheiro, mantendo dinheiro também, ok? Então vamos ler as declarações aqui, porque essas são do livro, então todo mundo compartilha, né, junto conhecimento. Então vamos lá. São 8. O meu mundo interior, e antes também de a gente começar sempre aquela, relembrando, né, tem que ter postura, não adianta nada ficar assim, né, eu tenho uma mente milionária, e eu tô aqui toda caída, cabisbaixa, né, desse jeito. Eu ficar assim, eu tenho uma mente milionária, nossa, eu acho que eu tenho, né, não, tem que ter postura, vamos mudar já a fisiologia do corpo, pode até avançar um pouquinho para frente, como se estivesse indo para a luta mesmo, né, aqui decidida a prosperar, a ser milionária, né, ter essa mentalidade milionária, essa mentalidade aí de gente próspera, postura, e a voz também é o comando, a declaração, não é só uma afirmação, é uma declaração com convicção, acreditando que isso é possível, que isso já é real. Então, vamos lá. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. 3. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais.
A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. 4. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimento os que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rica. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Então, são 8 declarações aqui que eu já separei ao longo do livro, né? Inclusive, hoje a gente vai estar falando sobre essa terceira declaração. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. Então, vamos começar e ao final eu leio novamente para a gente encerrar e pôr isso, né? Esse download aí na cabecinha de vocês e minha também, porque eu tenho que estar sempre aqui, né, atualizando para não me deixar contaminar. Então, vamos lá. Ele fala aqui no livro que tem várias coisas, né, que são 3 na verdade, que influenciam no nosso modelo de dinheiro. Desculpa, são 4 mesmo. E aí, a primeira, a gente trabalhou aqui na página. Cadê? Deixa eu pegar aqui para vocês antes da gente começar. Para quem caiu, né, aqui de paraquedas. A primeira é a parte das declarações. Por quê? Tudo que a gente ouvia falando sobre o dinheiro ficou registrado na nossa mente. Que né, são 3 coisas. Essa programação verbal, que a gente falou na leitura passada, na número 3, na leitura do livro 3, é só vocês procurarem aí na internet para fazer também os exercícios. Hoje a gente vai entrar na segunda coisa que influencia, que faz esse condicionamento cerebral, que são os exemplos. Primeiro, aquilo que a gente escutava, os nossos pais, as figuras de autoridade, as figuras religiosas, a mídia falando sobre dinheiro. O que se fala? 2, que a gente vai ler hoje. O que se vê como exemplo. E a terceira coisa são episódios específicos. Hoje a gente vai entrar aqui no segundo, que está na página 31. Então, vamos lá. A segunda influência, os exemplos. Então, que influências, né, Agatha? Que faz esse condicionamento mental. A primeira são as afirmações, né, as coisas que a gente ouvia sobre dinheiro quando a gente era criança, e agora, hoje, o segundo são os exemplos, ou seja, as coisas que a gente via na nossa vida relacionadas a dinheiro. Então, fazendo aqui, né, a leitura. A segunda maneira como somos condicionados é chamada de exemplo. É assim que vocês veem sempre a capa do livro. Como se comportavam os seus pais ou responsáveis em questões de dinheiro quando você era criança? Então, já vão pensando sobre isso. E eu prefiro também que vocês façam anotações em papel, porque quando a gente escreve no papel, a gente desencadeia outros processos verbais que são diferentes de processos neurológicos. São diferentes de quando a gente só digita no celular ou no computador mesmo, ok, pessoas? Então, tá vendo? São as dicas que eu já vou dando, né, para vocês fazendo essa complementação. Assim. Então, mais uma vez. Como se comportavam seus pais ou responsáveis em questões de dinheiro quando você era criança? Eles cuidavam bem ou mal das finanças? Eram gastadores ou econômicos? Eram investidores perspicazes ou nunca investiam? Eram propensos a arriscar ou conservadores? Vocês tinham dinheiro sempre ou só esporadicamente?
O dinheiro afluía com facilidade à sua família ou era suado? Era fonte de felicidade ou motivo de ásperas discussões? Por que essa informação é importante? Você já deve ter ouvido a frase: macaco vê, macaco faz. Ora, nós, seres humanos, não ficamos muito para trás. Quando crianças, aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que nos dão. Embora a maioria de nós odeie admitir o que ouviu dizer, há uma boa dose de verdade no velho ditado: a fruta não cai longe da árvore. Isso me lembra a história da mulher que estava preparando o pernil para o jantar, cortando as duas pontas dessa peça de carne. Sem entender, o marido lhe perguntou por que ela fazia isso. Ela respondeu: era assim que a minha mãe fazia. Justamente naquela noite, a sua mãe foi jantar com eles. Os dois aproveitavam para lhe perguntar por que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil. A mãe respondeu: porque era assim que a minha mãe fazia. Então eles decidiram telefonar para a avó dela e saber por que ela cortava as pontas do pernil. A resposta? Porque a minha panela era pequena. A questão é, em matéria de dinheiro, tendemos a ser idênticos aos nossos pais. A um deles em particular, ou a combinação dos dois. Porque tem muita gente que na hora que foi respondendo aqui, né, as perguntas que ele fazia, como é que era os seus pais, né? Eram econômicos ou gastadores? Vai ver que, por exemplo, um era econômico, o outro era gastador. Então a gente pode ser, né, ter puxado apenas um ou a combinação dos dois. Por isso que é bom anotar, porque quando a gente anota, né, ainda põe assim, né, pai e mãe, ou feminino, masculino, a gente consegue ter consciência do que acontecia, porque só a partir dessa consciência a gente promove as mudanças necessárias para, aqui no assunto, a cura financeira. Então, vamos lá. Meu pai, por exemplo, era empresário do ramo da construção civil. Construía de 12 a 100 casas por projeto. Cada um desses empreendimentos demandava um pesado investimento de capital. Meu pai precisava empenhar tudo o que tínhamos para fazer empréstimos no banco até as casas serem vendidas e o dinheiro começar a entrar. Por isso, toda vez que ele dava início a um projeto, nós ficávamos mergulhados em dívidas e sem nenhum tostão para gastar. Como você pode imaginar, por essa época o humor do meu pai não era dos melhores, nem a generosidade era o seu forte. Para tudo que eu lhe pedia, mesmo que custasse só um centavo, a sua resposta padrão depois de "Você acha que eu sou feito de dinheiro?" era "Está maluco?" É claro que eu não conseguia mais do que aquele olhar de "Nem pense em pedir outra vez, garanto que você já sabe exatamente o que é isso." Essa situação durava 1 ano ou 2, até as casas serem vendidas. Depois ficávamos cheios de grana, da noite para o dia. O meu pai se transformava em outra pessoa. Ficava feliz, afável e extremamente generoso. Até me perguntava se eu precisava de dinheiro. Eu tinha ganas em lhe devolver aquele olhar da época das vacas magras, mas, como não era bobo, dizia apenas: "Claro, pai, obrigado", e revirava os olhos. A vida era boa até o maldito dia em que ele chegava em casa anunciando: "Encontrei um ótimo terreno. Vamos construir novamente." Lembro-me muito bem de que eu costumava dizer: "Fantástico, pai, boa sorte", com o coração apertado por saber do período de dureza que teríamos pela frente. Até onde consigo me lembrar, esse padrão já existia quando eu tinha 6 anos de idade e durou até os meus 21 anos, quando saí definitivamente de casa. Foi quando tudo mudou. Pelo menos era assim que eu pensava. Nessa época, eu terminei os estudos e me tornei, como você há de imaginar, construtor. Tcharam, né?
Depois me meti em vários negócios relacionados com projetos de construção. Por algum estranho motivo, após ganhar pequenas fortunas, em pouco tempo eu estava de novo na pindaíba. Então, começava outro negócio, sentia-me novamente no topo do mundo e um ano depois me via mais uma vez no fundo do poço. Alguém se sente dessa forma? Pessoas queridas, fiquei cerca de 10 anos nesse esquema de altos e baixos, até perceber que o problema talvez não fosse o ramo de negócios em que eu estava, os sócios que escolhia, os empregados que tinha, a situação econômica do país ou a minha decisão de dar um tempo no trabalho e relaxar quando as coisas iam bem. Finalmente, reconheci que talvez estivesse incondicionalmente revivendo os altos e baixos do meu pai. Graças a Deus, tive a oportunidade de aprender o que você está lendo nesse livro e consegui me recondicionar e abandonar o modelo ioiô e construir uma vida de prosperidade crescente. Até hoje, sinto ânsia de mudar quando as coisas vão bem e sabotar a mim mesmo no processo. Mas agora tenho na mente outro arquivo que observa esse sentimento e diz: obrigado pela informação. Pode retornar à concentração e voltar ao trabalho. Então, eu mesma vivia passando por isso que às vezes, quando as coisas estão acontecendo, estão fluindo, aí, não, vamos mudar, vamos fazer outra coisa, ou ao invés de lançar, o curso online, lançar o livro, não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos dar uma melhoradinha, Nossa, eu acho que tem um novo exercício aqui que eu posso ainda colocar, nesse curso, nesse livro, e aí vai enrolando, vai se autossabotando. Só que, quando a gente tem essa consciência, a gente faz igual ele disse, A gente fala assim, não, peraí, ok, obrigado pela essa informação, cérebro, eu vou continuar. Porque feito é melhor do que perfeito. Mais uma vez, repetindo, feito é melhor do que perfeito. Essa frase não é minha, essa frase eu aprendi muito nos cursos do Érico Rocha, Então, fiquem aí com ela para vocês. Feito é melhor do que perfeito. Parem com essa mania de perfeccionismo excepcional, de querer, estar a melhor coisa do mundo para poder seguir aí, Parem de se sabotar. E quando eu falo de parar de se sabotar, é porque às vezes a gente fica cobrando uma perfeição que nunca existe. E se a gente não lançar o nosso projeto no mercado, a gente nunca vai saber. Então, a ideia, é lançar pequenininho e a gente vai testando, Vai vendo qual é a reação do nosso público, quais são os resultados, por exemplo, na ginecologia neuroenergética, quais são os desconfortos que as técnicas estão melhorando nas mulheres. E aí, a partir dessas coisas pequenininhas, a gente vai aumentando o projeto. Porque se eu vou esperar o projeto ficar, gigante, enorme, eu trabalhar com todas as doenças e problemas do corpo, tanto feminino quanto depois expandir para o masculino, eu vou dar conta de fazer um projeto tão grande desse, demandando apenas da minha pessoa? Não. Então, dica aí para vocês, fazendo por partes. Feito é melhor do que perfeito. Faça um pouquinho de cada vez até você conseguir chegar, a realizar o seu projeto do jeito que você quer. E pare de se sabotar, pessoas queridas. Eu digo isso também porque o meu primeiro livro, o Pompoarismo, a Ginástica do Prazer. Gente, eu demorei 4 anos escrevendo aquele livro. Pensa, eu achava que eu tinha que ler todos os livros de pompoarismo do mundo, porque eu fui procurar as coisas que tinham em outras línguas, e eu achava também que eu tinha que ler todos os livros de fisioterapia do mundo para eu poder estar perfeita, para poder lançar, o livro. E aí, sempre quando o livro já estava pronto, a editora falava, e aí, vamos lançar? Eu falava, não, espera aí, eu tenho que revisar de novo, eu tenho que acrescentar mais uma coisa, mais uma informação. E aí, pensa, demorei 4 anos para parir um livro. Olha só que ridículo, não é mesmo? Então, se você está aí enrolando, se sabotando, exigindo a sua perfeição, para com isso, porque feito é melhor do que perfeito. Ok, pessoas queridas? Recadinho da Agatha Harper
aqui para vocês no nosso momento segredo, né, da mente milionária, mente de sucesso. O exemplo seguinte vem de um dos participantes dos seminários. Nunca vou me esquecer de um senhor que, em lágrimas, se aproximou de mim no final da apresentação, com a respiração ofegante, enxugando os olhos na manga da camisa. Olhei para ele e perguntei: qual o problema, senhor? Ele respondeu: tenho 63 anos de idade, leio livros e frequento seminários desde que eles foram inventados. Já escutei todo tipo de palestrante e tentei tudo o que eles sugeriram. Ações, imóveis, uma dúzia de negócios diferentes. Voltei à universidade e obtive um MBA. Tenho 10 vezes mais conhecimento do que a média das pessoas e jamais alcancei o sucesso financeiro. Em todos esses anos, sempre comecei muito bem e acabei de mãos vazias e nunca soube por quê. Eu me achava um completo idiota até hoje. Depois de ouvir o que você falou e processar as informações, finalmente as coisas começaram a fazer sentido. Não há nada de errado comigo. Simplesmente trago um modelo de dinheiro do meu pai gravado na minha mente. E esse tem sido meu castigo. O meu pai perdeu tudo que possuía num negócio mal sucedido. Todo dia ele saía de casa para procurar trabalho ou tentar vender alguma coisa e voltava sem nada. Ah, se eu tivesse aprendido sobre modelos e padrões de dinheiro há 40 anos, quanta perda de tempo esse aprendizado e conhecimento. E começou a chorar compulsivamente. E eu lhe disse: o seu conhecimento não é de forma nenhuma uma perda de tempo. Ele apenas ficou latente num canto do seu cérebro, à espera do momento oportuno para se manifestar. Agora que o senhor formulou um modelo de sucesso, tudo que aprendeu ao longo da vida se tornará útil e fará com que seja bem-sucedido. A maioria de nós já sabe a verdade quando escuta. Ele começou a ficar ofegante de novo. Depois foi se mostrando mais aliviado e passou a respirar profundamente. Em seguida, um grande sorriso ilustrou seu rosto. Deu-me um forte abraço e disse: obrigado, obrigado, obrigado. Na última vez que tive notícias desse senhor, ele estava nas alturas. Acumulara mais riqueza nos últimos 18 meses do que nos últimos 18 anos. Para mim, isso é o máximo. Uau, que história, né? Legal. Gente, eu já li isso aqui um monte de vezes e eu acho emocionante toda vez que eu leio de novo. Repito, mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo não estiver programado para o sucesso, você estará condenado financeiramente. E é engraçado isso aqui porque eu acho interessante que essa história aqui também é muito parecida comigo. Gente, eu tenho 2 graduações, eu tenho 4 pós-graduações terminadas, né? Já comecei mais um monte de outra. Já fiz um monte de cursos de coaching, dos melhores cursos de coaching de verdade, né? Não é aquele cursinho lá de final de semana, não. São cursos grandes, de se viajar, né, para São Paulo, que nem aqui em Goiânia não tem. Já fiz, nossa, muitos cursos. Já gastei fortunas com conhecimento, com livros. Quem me acompanha viu que recentemente, né, eu resolvi abrir mão aí de uma biblioteca que nem me servia mais. E aí, então eu sou muito inteligente, eu tenho muito conhecimento, tenho vários certificados, vários diplomas. E aí você fica pensando, né, nossa, mas tem uma pessoa que ela nem tem tanto conhecimento assim igual eu, mas ela está fazendo, né, muito mais resultado financeiro do que eu. Qual é o meu problema? Então, são essas crenças que a gente tem, né, gravadas na nossa cabeça com relação a esse exemplo de dinheiro que a gente tinha na nossa família. E aí, quando em 2019 eu percebi que eu não precisava mais de curso nenhum, porque eu já era boa o suficiente, eu fiz uau! Nossa, eu tive assim um alívio. O único curso, né, que eu resolvi fazer foi a pós-graduação em neurociência e física da consciência, porque essa eu percebi que tinha coisas que eu ainda podia estudar e me agregar.
Aí sim, mas agora esses cursinhos, assim, que tem, né, pela internet e tal, tudo mais, eu vejo que eu nem preciso fazer porque eu já tenho muito conhecimento. Então, a gente não precisa de tanto, eu não preciso de mais títulos, entendem? Tanto é que, às vezes, as pessoas, eu tenho, né, as minhas alunas começam, né, a falar isso. Nossa, mas, tipo, eu sou formada em enfermagem, agora eu vou ter que fazer fisioterapia para poder entender do períneo, para poder dar aula de ginástica do períneo. Eu vou ter que fazer 3, 4 pós-graduações, porque, né, vai fazer um monte de fisioterapia na saúde da mulher, vai fazer um monte de fisioterapia uroginecológica, vai fazer um monte de fisioterapia obstetrícia, para você aprender tudo, comprar todos os livros. Não, gente. A gente não precisa ficar refém de tanto título assim, porque depois a gente vai ter, né, igual esse senhor aqui, vai ser o mais inteligente, por exemplo, da cidade dele, do estado dele, só que não vai ter os recursos, não vai ser o mais rico, entende? Isso é sofrido, porque você pensa, nossa, mas eu estudo tanto, né? Eu me dedico tanto e meus resultados, né? Só que aí, quando você tem consciência disso, você entende que o problema não é você, o problema são as crenças, então você tem que aprender a reprogramar essas crenças e mudar as ações, porque como Einstein já dizia, né, aquela frase lá, não adianta eu querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Então vamos fazer coisas diferentes para a gente ter resultados melhores, tendo essa consciência, né, do que o que está dando esse resultado para a gente hoje é o que está programado aqui na nossa mente, com os exemplos, com o que a gente ouvia com relação ao dinheiro quando a gente era criança e com os exemplos que a gente tinha também com relação ao dinheiro desde quando a gente era criança, ok, pessoas queridas? Então, let's go, continuando. Vou repetir essa frase porque ele está repetindo aqui, eu já repeti, mas é muito interessante. Repito, mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo não estiver programado para o sucesso, você estará condenado financeiramente. Nos seminários, eu recebo muitas pessoas cujos pais lutaram na Segunda Guerra Mundial ou sofreram uma grande perda financeira. Elas sempre se espantam ao perceber como as experiências dos pais influenciaram suas crenças e os seus hábitos a respeito do dinheiro. Algumas delas gastam feito loucas porque, como dizem, é muito fácil perder tudo. Por isso, melhor é desfrutar o dinheiro enquanto é possível. Outras fazem o caminho inverso. Guarda o que tem no cofre para os dias difíceis. Qual desses tipos aí vocês são, hein, pessoas queridas? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. E o barulho, né, dos cristais aqui, porque não é só uma água. É uma água energizada com citrino. Tem até ali a drusa, né, de citrino, que é o cristal da prosperidade, assim como o quartzo verde também, né? Porque é bom a gente usar várias coisas para a gente trabalhar a questão da prosperidade. Por exemplo, se eu sei que o quartzo verde melhora, além da saúde, a prosperidade, é claro que eu vou usar. Se eu sei que o citrino é bom também para poder pessoal, sucesso, é claro que eu vou usar, não é? Então, a gente vai fazendo várias coisas em conjunto para dar força, né? A gente tem consciência, a gente vai mudando as frases, vai mudando essa programação, e aí a gente vai usando os outros recursos. Aqui mesmo, olha só, a minha penúltima, né, tatuagem, eu fiz um diamante para justamente lembrar, né, tudo isso, essa questão de riqueza, de fartura, de abundância, de prosperidade, né? Eu sou um diamante, as minhas alunas também são diamante. Projeto, né, lapidar diamantes, vamos todo mundo sair, né, do carvãozinho que a gente era quando a gente chegou aqui, vamos evoluir, se lapidar até nos tornarmos diamantes, prósperos, ricos, cheios de sucesso, todo tipo de sucesso, na saúde, no amor, no dinheiro, felicidade, não é mesmo? Então, vamos lá, continuando aqui.
Uma palavra de sabedoria: poupar para os dias difíceis parece uma boa ideia, mas pode também criar grandes problemas. Um dos princípios que ensino no curso é o poder da intenção. Se você está juntando dinheiro para os dias difíceis, o que acabará conseguindo dias difíceis para você gastar todo o dinheiro que você poupou. Porque você poupou para os dias difíceis, você não poupou para prazeres futuros, você não poupou para a viagem dos seus sonhos, você não poupou para comprar o seu carro, para comprar a sua casa, entendem? A gente está poupando para os dias difíceis, então os dias difíceis vão vir porque a gente está no comando. Então temos que fazer pequenas mudanças aí, né, no leme do nosso navio para a gente poder chegar ao nosso destino da prosperidade, da abundância infinitas e ilimitadas. Então, mais uma vez, poupar para os dias difíceis parece uma boa ideia, mas pode também criar grandes problemas. Um dos princípios que ensino nos cursos é o poder da intenção. Se você está juntando dinheiro para os dias difíceis, o que acabará conseguindo? Dias difíceis. Uau! Pare de fazer isso. Em vez de economizar para os tempos ruins, concentre-se em guardar para os dias felizes, ou para o dia em que você alcançar a sua liberdade financeira. Como eu falei, né? Pensa em uma viagem que você quer fazer, num carro que você quer comprar, numa casa, né? Sei lá, qualquer coisa que você queira. Eu mesma estou com um sonho. Aí, gente, eu adoro coleções de livros. Eu tenho obras completas do Freud, que tá ali guardadinha, né, no cantinho, que eu estou aqui, né, arrumando meu cenário. Eu mudei para cá tem 4 meses e vocês vão percebendo aí, né, que vira e mexe tem mudanças diferentes. Hoje mesmo eu estou mais perto aqui para facilitar ali as pedrinhas na hora de fazer algumas coisas que eu tenho que fazer com elas, inclusive a carta, né, de hoje eu esqueci, uau, lembrei agora, e tá anotado aqui. Ninguém me lembrou. E aí, você estava falando, eu adoro as coleções. E aí, agora, eu tinha já vários livros do Jung separadinhos. Agora eu decidi que eu quero a coleção das obras completas do Jung. Uau! Eu já até olhei o preço, tem vários outros livros, né? Porque tem. Tem um monte de coisa lá. Então, aí eu vi que eu já quero 4 coisas lá dessas obras completas do Jung. E então eu já estou mentalizando isso, né? Um projeto aí para os próximos dias, né? Então, tá vendo, gente? Então tem que pensar em poupar para as coisas que a gente quer realizar, os prazeres. Não é que eu vou poupar porque sei lá o que vai acontecer, vou, tipo, que tem muita gente fazendo, né, atualmente, nessa época do Covid. Nossa, eu vou deixar meu dinheiro guardado, porque se eu pegar a Covid, como é que eu vou trabalhar? Principalmente quem é autônomo, né, não trabalha com carteira assinada. Aí fica assim, né? Nossa, se eu pegar Covid, né? Eu tenho que ter dinheiro juntado, porque o que será de mim e tal. Aí o que que acontece? A pessoa começa a juntar um pouquinho de dinheiro e aí, uau, vem o Covid, que é para ela gastar o dinheiro dela, né? Porque tem que comprar remédio, tem que ficar sem trabalhar, tem que fazer isso, fazer aquilo, não é mesmo? Então temos que juntar para realizar os nossos desejos. Ah, lembrei também, é diferente, né? O que eu sempre falo para as alunas. É diferente de eu ter dinheiro para eu pagar contas e dinheiro para realizar meus desejos. Porque se eu fico pensando, né, que eu preciso, no final do mês, ter o dinheiro para pagar todas as minhas contas, uau, legal, no final do mês eu vou ter o dinheiro só para pagar as minhas contas. Agora, se eu penso, uau, eu quero dinheiro para eu pagar todas as minhas contas e realizar os meus desejos. Aí, uau, o que você vai ter no final do mês? O dinheiro para tudo, né? Para você tanto pagar as suas contas que você precisa das nossas necessidades básicas de sobrevivência, né? Tipo alimentação, moradia, energia, internet, não é mesmo? E diversão, né? Netflix também, né? Faz parte. A gente tem que aprender a se divertir. E também realizar os desejos, né? O que você quer comprar? Oh, ainda dá tempo, hoje é dia 12, gente. 12 de julho de 2021. Então, até o final do mês, tem mais de 15 dias. Então, dá tempo de você se programar. Ah, mas Agatha Harper, você não sabe, eu trabalho de carteira assinada.
né? Só vai receber tanto no final do mês. Uau, legal! Então, que nova coisa você pode aí arrumar para expandir a sua renda? Você pode passar a vender produtos online, você pode passar a vender coisas online, você pode passar a fazer várias coisas. Inclusive, você pode, né, claro, fazer a sua inscrição nos cursos profissionalizantes do Instituto Agatha Harper e aprender como ganhar de 5.200 até 10 mil reais por mês, trabalhando de casa, investindo quase nada, que é somente no valor do curso, sem ter que ficar aí, né, 4 anos numa faculdade, sem ter que comprar, né, gastar aí tipo 20 mil, 30 mil em equipamentos, em acessórios, em um monte de coisa. Não, só o valor do curso e utilizando o que você já tem na sua casa para trabalhar, ok, pessoas queridas? Então, vamos expandir a mente e ver o que a gente pode usar para melhorar os nossos recursos, para podermos realizar os nossos sonhos. Agatha, mas o sonho que eu tenho é estar um pouquinho grande, só com um mês eu não vou dar conta. Tá bom, pessoas queridas, então vamos pensar. Estamos em julho, daqui 3 meses você consegue? Julho, agosto, setembro, outubro? Não. Então, novembro, dezembro, 5 meses, até o final do ano, tipo, fazer uma viagem, sei lá, consegue? Sim, beleza. Então, vamos aí, né? Fazer coisas diferentes para termos resultados diferentes. Frase lá, né, do Einstein, não é minha, não. Voltando aqui, né? Tipo, gente, se eu fosse ler o livro assim, era rapidinho, né? Eu ainda tô na parte 2. Sem isso, eu consigo chegar no 3, aqui já são 36 minutos. Vamos fazer força para chegar, né? Aqui. Concentre-se em guardar para os dias felizes ou para o dia em que você alcançar a sua liberdade financeira. Nesse caso, pela lei da intenção. É exatamente isso o que obterá. Eu disse anteriormente que, em questões de dinheiro, a maioria das pessoas tende a se identificar com os pais ou com um deles, pelo menos. Mas há também o outro lado da moeda. Há quem acabe se tornando extremamente o oposto deles. Por que isso acontece? Será que a palavra raiva e rebeldia tem algo a ver com essa história? Em suma, tudo depende do quanto a pessoa se irritava com os pais. Infelizmente, quando somos crianças, não podemos dizer a eles: papai, mamãe, sente-se aqui. Quero discutir uma coisa com vocês. Não gosto da maneira como vocês lidam com seu dinheiro. Por isso, quando for adulto, vou agir de um modo totalmente diferente. Espero que compreendam. Agora vão dormir. Tenham bons sonhos. Não, as coisas definitivamente não acontecem assim. Pelo contrário, quando os nossos botões são apertados, geralmente tendemos a ficar furiosos e a reagir com uma atitude do tipo: eu odeio vocês, jamais serei como vocês. Quando eu crescer, serei rico, serei tudo o que quero, gostem ou não. Desculpe, serei rico, terei tudo o que quero, vocês gostem ou não. Depois, vamos para o quarto, batemos a porta e começamos a socar o travesseiro ou o que estiver ao alcance da mão para extravasar a frustração. Muitas pessoas nascidas em famílias pobres sentem raiva e se rebelam. Em geral, elas vão à luta e enriquecem ou têm, pelo menos, o impulso de enriquecer. Mas há um pequeno problema, que é, na verdade, um problemão. Mesmo que façam fortuna ou se matem de trabalhar na tentativa de alcançar o sucesso financeiro, eles não costumam ser felizes. Por quê? Porque as raízes da sua riqueza ou a motivação para ganhar dinheiro são a raiva e o ressentimento.
Consequentemente, dinheiro e raiva tornam-se entidades associadas na sua mente. Quanto mais dinheiro elas têm ou lutam para ter, mais enraivecidas ficam. Até o dia em que sua consciência lhes diz: estou cansado de tanta raiva e de tanto estresse. Tudo que eu quero é paz e felicidade. Nesse ponto, as pessoas perguntam à mesma mente que criou aquela associação o que fazer a respeito dessa situação. E a mente responde: para se livrar da raiva, será necessário dar um fim ao seu dinheiro. E o que elas fazem inconscientemente, livram-se dele. Começam a gastar loucamente, a realizar maus investimentos, a pedir divórcios desastrosos do ponto de vista financeiro ou a sabotar o próprio sucesso de outra forma. Mas não importa, porque agora elas são felizes, certo? Errado. As coisas ficam ainda piores, porque agora elas, além de continuarem a sentir raiva, também estão na lona. Deram fim à coisa errada. Livraram-se do dinheiro e não da raiva, do fruto e não da raiz. Quando a verdadeira questão é, e sempre foi, a raiva que sente dos pais. Enquanto este sentimento permanecer, elas nunca estarão verdadeiramente felizes ou em paz. Não importa o quanto dinheiro tenham ou deixem de ter. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Mais uma vez, a sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Então, pergunte-se agora, por que você quer sucesso financeiro? É por conta de raiva de vingança dos pais ou não? São motivos positivos. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Princípio de riqueza. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca trará felicidade. Por quê? Porque nenhum desses problemas pode ser resolvido com dinheiro. Veja o caso do medo, por exemplo. Nos seminários, costumo perguntar à plateia: quantos de vocês diriam que o medo é a sua principal motivação para o sucesso? Poucas pessoas erguem o braço. No entanto, quando eu pergunto: quantos de vocês diriam que a sua segurança é uma das suas principais motivações para o sucesso? Quase todos os presentes levantam a mão. Mas preste atenção, a segurança e o medo são ambos motivados pelo mesmo fator. A busca por segurança tem origem na insegurança, cujo fundamento é o medo. Ou seja, eu quero segurança porque eu estou insegura. Mas se eu estou insegura, é porque lá no fundo eu estou com medo. Então, eu estou com medo, eu estou insegura, por isso eu quero segurança. Será que o dinheiro dissipa o medo? Quem dera. A resposta é absolutamente não. Por quê? Porque o dinheiro não é a raiz do problema, o medo, sim. E o pior é que esse sentimento, mais do que um problema, é um hábito. Portanto, ganhar mais dinheiro apenas mudará o tipo de temor que trazemos dentro de nós. Quando não possuímos nada, sentimos medo de não conseguir chegar lá ou de não termos o suficiente. Se atingirmos um patamar qualquer, o medo passa a ser: e se eu perder tudo que eu consegui? Ou todo mundo vai querer o meu dinheiro?
ou ainda vou ter que pagar uma fortuna de impostos. Em resumo, se não formos à raiz da questão e nos livrarmos do medo, nenhuma quantidade de dinheiro será capaz de nos ajudar. Ah, sim, o que eu ia lembrar de dizer. Fala aqui que o problema é o sentimento, porque esse sentimento se torna um hábito. Tem vários livros e documentários falando, né, sobre isso. Essa questão de, às vezes, as pessoas elas são viciadas no sentimento. E esse vício, ele libera a química, como se fosse a química de, por exemplo, vício em uma droga mesmo. E aí, quando a pessoa ela vai tendo, né, que fazer essa mudança desse padrão de sentimento, ela vai tendo, né, tipo crises de abstinência igual como se fosse de uma droga mesmo. Gente, quando eu falo droga, tipo, é uma substância, né, um medicamento que a pessoa se viciona e tomar virou, né, esse vício, essa dependência. Por isso tem vários livros que falam, né, sobre essa dependência emocional, porque isso vira, né, um padrão, uma dependência mesmo. Então, a gente tem que também trabalhar isso. É claro que a maioria das pessoas, se puder escolher, preferiria se preocupar com a possibilidade de perder o dinheiro que possui a não ter nenhum centavo, mas nenhuma dessas duas hipóteses propicia um modo agradável de viver. Assim como existem pessoas movidas pelo medo, há quem seja motivado a alcançar o sucesso financeiro para provar que é suficientemente capaz. Então, quem é você? Você quer segurança, ou sucesso, né? Para ter segurança, porque você está insegura, porque você tem medo, ou você quer sucesso para provar alguma coisa, tanto para as outras pessoas quanto para você mesma. Vou tratar detalhadamente desse desafio na parte 2. Por enquanto, apenas entenda que nenhuma quantidade de dinheiro fará de você alguém competente. O dinheiro não pode transformá-lo em algo que você já o é. Volto a dizer, assim como acontece com o medo, a necessidade de provar a sua competência o tempo todo acaba se tornando o seu modo de viver. Nem passa pela sua cabeça que essa necessidade está governando seus atos. Você se considera um grande realizador, um baita líder, uma pessoa determinada, características que são todas excelentes. A questão permanece por quê? Que motor está na raiz de tudo isso? Estamos quase terminando. E a minha lindinha tá deitada ali dormindo, mesmo eu aqui, né, aos gritos, né, aos berros, na emoção aqui com vocês. Ela às vezes assusta ali, me olha e dorme de novo. No caso dos indivíduos movidos pela necessidade constante de provar que são capazes, nenhuma quantidade de dinheiro consegue aliviar a dor daquela ferida interna que faz com que, para ele, todas as coisas e todas as pessoas da sua vida não são suficientes. Nem todo o dinheiro do mundo, nem qualquer outra coisa do gênero será o bastante para quem não se sente capaz. Mais uma vez, está tudo dentro de você. Lembre-se, o seu mundo interior reflete o seu mundo exterior. A primeira declaração aqui, né? O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. Se você não se considera pleno, acabará confirmando essa crença e criando a realidade de que não tem o suficiente.
Por outro lado, se você não se sente uma pessoa plena, validará essa crença gerando... desculpa. Se você não se considera pleno, acabará confirmando essa crença e criando a realidade de que não tem o suficiente. Por outro lado, se você se sente uma pessoa plena, validará essa crença gerando abundância. Por quê? Porque a plenitude é a sua raiz e ela se tornará o seu modo natural de viver. Desvinculando a sua motivação para ganhar dinheiro da raiva, do medo e da necessidade de autoafirmação, você poderá estabelecer novas associações para prosperar financeiramente por meio do propósito, da contribuição e da alegria. Assim, nunca terá de se livrar do dinheiro para ser feliz. Uau! Por quê? É importante ter dinheiro e é importante ser feliz com o dinheiro, não é mesmo, pessoa querida? E aí, viu, aqui ele falou, né, de estabelecer por meio do propósito. Na quinta-feira passada, eu fiz uma live, né, que foi a mentoria mesmo do curso profissionalizante, que eu estava falando para vocês, né, lá da renda de 5 a 10 mil reais por mês. E aí tem essa parte, né, de definição, né, de quem é você, missão, identidade e propósito. E como foi a primeira aula, eu fiz pelas redes sociais e o vídeo ainda está disponível. Então, é só você correr em qualquer uma das redes sociais, Agatha Lee Harper, e procurar, está escrito mentoria, quem é você? Missão, identidade e propósito. E aí você pode ir trabalhando isso daqui, inclusive tem a dica, né, de como criar o seu tema na hora de se tornar uma instrutora ou uma palestrante de sucesso. É tudo a partir disso. Quem é você? Ser rebelde ou ser o oposto dos seus pais na área financeira nem sempre é um problema. Ao contrário, se você é um rebelde, geralmente o caso do segundo filho, e a sua família tem hábitos negativos no que diz respeito ao dinheiro, é muito bom pensar e agir de forma oposta a essa questão. Por outro lado, se os seus pais são bem-sucedidos e você está se voltando contra eles, pode estar a caminho de enfrentar sérias dificuldades financeiras. Em qualquer dos casos, o importante é reconhecer como o seu modo de ser se relaciona com um dos seus pais ou com ambos em matéria de dinheiro. Agora vamos em mais exercícios, né? Porque a gente já fez muitos exercícios aqui hoje. Passos para mudança dos exemplos. Porque lembra, a primeira coisa que construía nosso modo de pensar sobre o dinheiro era o que a gente escutava sobre o dinheiro. A segunda coisa, que é o que eu acabei de ler aqui junto com vocês, são os exemplos que a gente tinha com relação ao dinheiro. Então, os passos para mudar esses exemplos. O primeiro passo é a conscientização. Pense no modo de ser e nos hábitos dos seus pais em relação à riqueza e ao dinheiro. Liste por escrito em que aspectos você se considera igual a cada um deles ou seu oposto. 2. Entendimento. Primeiro você se conscientiza, depois você entende. Escreva sobre o efeito que esse exemplo vem causando na sua vida financeira. Repetindo, 2. Entendimento. Escreva sobre o efeito que esse exemplo vem causando na sua vida financeira. 3. Dissociação. Você compreende que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não quem você é? Consegue perceber que você tem a opção de ser diferente agora? E o quarto passo, declaração. Aí vai fazer a declaração, né? Postura, força de vontade, entonação na voz. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais.
A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. Uau! Terminamos aqui a leitura, né, do segundo problema, né, que está lá interferindo nessas questões financeiras, tanto positivamente quanto negativamente. Se a gente está lendo isso daqui, geralmente é porque podemos melhorar alguma coisa. Na próxima leitura, vamos falar sobre a terceira influência, que são os episódios específicos, na página 39. E aí, antes da gente finalizar, eu vou ler aqui as declarações mais uma vez com vocês, pessoas queridas. Vamos lá. Vou ler todas elas, que são várias que eu fui tirando aqui do livro, tá bom? Desde as que eu já li nas outras aulas, essa é a quarta leitura, até as outras que eu ainda vou ler. Hoje a gente está aqui na terceira. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. As coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. Quarto, eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimento os que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rica. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Eu tenho uma mente milionária. Eu tenho uma mente milionária. Yes! Terminamos, então, essa parte. E aí, na próxima leitura, continuaremos a terceira influência, os episódios específicos, ok, pessoas queridas? E aí muita gente tinha visto, né, os anúncios nas redes sociais falando que hoje a gente ia começar com a continuação, né, desculpa, da leitura do livro do Pompoarismo. E aí eu comecei com isso daqui, porque eu pensei, gente, segunda-feira, tá certo, seria legal, né, ler sobre pompoarismo. Porém, vamos começar a nossa semana mudando os nossos padrões mentais de pobreza, né, de miséria, para os padrões de prosperidade, sucesso financeiro. Então, para a gente começar bem a semana, né, já com pique na segunda-feira, eu vou fazer a leitura, continuação da leitura com os exercícios do livro Segredos da Mente Milionária, que a gente já abre a semana nessa mentalidade de prosperidade. E aí, amanhã, na terça, eu vou continuar com a leitura do livro do Pompoarismo, A Ginástica do Prazer, e vai ser o capítulo falando sobre os acessórios, tudo sobre os acessórios. Para quem quer praticar e não sabe quais acessórios usar, amanhã falarei sobre tudo sobre os acessórios. Inclusive, quando eu terminei o livro, que foi 2014, eu já conhecia os Yoni Eggs, porém não tinha divulgado isso aqui. Na hora da leitura, eu vou falando um pouquinho sobre eles, que são os ovos vaginais de pedras semi-preciosas, ok, pessoas queridas? Então, beijos para vocês. Pratiquem os exercícios, escrevam aí tudinho, porque, principalmente para quem é aluna dos cursos profissionalizantes, porque dentro dos cursos profissionalizantes, a gente vai pegar tudo isso que vocês estão escrevendo aí agora, todos esses insights, toda essa conscientização, esse entendimento, né, do que aconteceu foi no passado, vocês são diferentes, vai fazendo essa associação para a gente fazer os exercícios energéticos que eu
criei. Muitos deles têm essa base. Então, para não acontecer de hora que chegar no exercício energético, ter que voltar lá atrás e ficar fazendo, né, tudo de novo, então já vão aí agilizando. Por isso que eu falo, sempre tenham um caderno, porque aí já vão anotando. Olha só, o meu caderno é dourado, porque dourado é a cor, né, do ouro, da prosperidade. Então, já é outra forma de relembrar, né, de prosperidade, mentalizando. Tem um diamante aqui, tem um caderno dourado, tem várias canetas douradas. Aqui, ó, tá vendo? Vou falar que eu tô mentindo. Tudo isso para a gente pensando, né, mentalizando a prosperidade. Ok, pessoas queridas? Então, vou finalizando primeiro aqui no YouTube, que tá mais fácil. Beijos da Agatha Harper para vocês e até mais. Agora vamos